Olá pessoal, como é que vocês estão? Nós tivemos a nossa aula 8, onde estudamos inicialmente, dentro do conceito da pré-cinemática, a definição de ponto material, corpo extenso, referencial, repouso e movimento. Agora, dando sequência aos conceitos e fundamentos da cinemática, só que agora no nosso momento 2, nós iremos compreender como descrever as equações das trajetórias. Então, observe inicialmente essa situação aqui. Um avião, ele está se deslocando neste sentido. Vamos colocar aqui. Vamos aqui. Ele está se deslocando neste sentido, o sentido que o avião está se deslocando. À medida que ele se move, ele tem um movimento aqui com velocidade constante, certo? Aí na hora que ele está nesta posição que eu vou chamar de P1, ele solta uma bomba. E essa bomba vai caindo sempre aqui abaixo dele. Existe um movimento do avião que depende do tempo. Existe um movimento da bomba caindo que também depende do tempo. Aqui é tempo do avião e aqui o tempo da bomba. Para que essa bomba sempre esteja abaixo do avião, é necessário que ela tenha a mesma velocidade do avião, para que sempre fique abaixo dele. Porém, além desta velocidade horizontal, esta bomba possui, aqui não tinha velocidade na vertical, porque foi o momento que ela foi solta, e com o passar do tempo ela vai caindo cada vez mais rápido, até atingir o solo. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero dizer o seguinte, que nós podemos escrever equações para o movimento do avião, que é o mesmo que a velocidade horizontal da bomba. Esta equação pode ser uma equação dependente do tempo. Podemos descrever a equação da queda da bomba, e esta queda também é uma equação dependente do tempo. E se nós quisermos entender a equação da própria trajetória da bomba, só que agora sem a dependência temporal, a gente também pode. Se nós representarmos esse eixo aqui como o eixo X e esse eixo aqui na vertical como o eixo Y, nós temos posições sucessivas aqui, ó, tanto de X como de Y, tanto de X como de Y. E aí eu posso relacionar X com Y, certo? Nós podemos relacionar Y em função de X. Ou seja, Y será uma função de X. A gente pode escrever. Então temos três tipos de equação. A equação que depende do tempo na horizontal, depende do tempo na vertical, e a equação que depende das posições relativas, onde eu posso generalizar numa curva qualquer, como mostrado aqui. Esta posição no instante 1, essa no instante 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Sempre relacionando y com x. E aí eu encontro a equação, ok? Como é que eu faço isso? Vamos dar aqui um exemplo numérico para que a gente possa entender. Aqui está uma equação de como se comporta um certo corpo se movendo sobre o eixo X. E aqui uma equação também quadrática, igual àquela primeira, representando como o corpo se move sobre o eixo Y. E aí a pergunta é, como encontrar a equação da trajetória que relaciona as coordenadas x e y, uma em relação à outra? Eu faço simplesmente a solução de um sistema de equações. E a solução desse sistema
Dependendo de como se apresentam as equações, a gente resolve de maneiras diferentes. Então, uma boa forma de resolver quando se apresenta nessa estrutura é a seguinte, ó. Se eu pegar a equação de y e dividir pela equação de x, eu vou simplesmente pegar 40 vezes t quadrado e dividir por 20 vezes t quadrado. Isso daqui vai me resultar em quê? Veja, y sobre x é igual a t quadrado corta com t quadrado. E fica apenas 40 dividido por 20. Ou seja, 4 dividido por 2, que é 2. Ah, então y sobre x é sempre 2. Tradução, y é igual a 2x. Passando esse x para cá, multiplicando. Esta é a equação que relaciona y e x. É ou não é uma dependência de y com x? É sim. Eu posso sim dizer, ó, y é uma função de x, porque ele depende do x. E que tipo de função é essa? É aquela do tipo ax mais b. Ou seja, é uma reta. Só que o b aqui não aparece, né? O b é zero. Assim como a gente viu em algumas aulas lá da pré-cinemática. Quem não assistiu, assista. Da aula 1 à aula 7, os conceitos iniciais para a gente caminhar na física, tá bom? Por isso que é pré-cinemática, é o que eu preciso estudar e entender antes de entrar na cinemática. Ah, e se as equações fornecidas tiverem uma estrutura um pouco diferente? Eu sempre vou resolver da mesma maneira? Não, a gente vai resolver como aprendeu lá na matemática usando o sistema de equações. Por exemplo, neste caso, que aqui é uma função linear e aqui é uma função quadrática, a gente pode seguir o seguinte método. Isola o tempo aqui. Quem é o tempo? X dividido por 20. Isso é passar esse 20, está multiplicando, passa para lá dividindo. Eu sei que a técnica matemática não é assim. Ela diz que é para dividir 20 nos dois lados. Mas a gente fala de maneira errônea às vezes, né? Passa para o outro lado com a operação oposta, para ser mais rápido. E aí, quando eu isolo esse tempo aqui, eu posso simplesmente substituí-lo nesta equação aqui. E aí fica y igual a 40 vezes x sobre 20 ao quadrado. E aí, quando eu substituo, ó, fica 40 vezes. Quem é x ao quadrado é x ao quadrado. Quem é 20 ao quadrado é 400. E 400 é o mesmo que 40 vezes 10. Por que eu fiz isso? Porque eu vou cortar 40 com 40. E escrever que y é igual a x quadrado sobre 10. Esta é a equação que relaciona esses dois movimentos. Vamos voltar aqui um pouquinho. Essa equação aqui, que relacionava as equações temporais de quadrado, virou uma equação que relaciona um com o outro linear. Ou seja, se no eixo x existe esse movimento e no eixo y existe esse movimento, ambos com dependência temporal, quando eu combino os dois, esse do x e esse do y, o resultado é uma reta aqui no meio dos dois combinados. Já neste aqui, quando eu combino o eixo x como movimento uniforme, que é esse aqui, com a equação linear, e no eixo y com a equação quadrática, ambos de dependência temporal, a estrutura resultante aqui no meio vai dar uma parábola da dependência de x com y, como mostrado aqui na equação.
Alguém lembra onde foi que apareceu essa imagem? Alguém? Vou voltar aqui para vocês lembrarem, olha. Quando a dependência na direção x é uma dependência linear e na direção y é uma dependência quadrática, a resultante das posições aqui vai dar também uma dependência quadrática, por isso que gerou uma parábola. Sabendo disto, vamos aplicar em dois problemas aqui para saber se a gente está compreendendo bem. Então vamos ao problema. Um projétil foi lançado obliquamente a partir do solo terrestre. Seu movimento é descrito por duas coordenadas cartesianas de posição x, medida na horizontal, e y na vertical, que variam com o tempo conforme as relações. Então, nós temos aqui as duas equações, tanto de x como de y. X igual a 20t e y igual a 20t menos t quadrado. O que é que ele pede aqui na alternativa A? O instante t relacionado ao tempo de voo em que o projétil chega no solo, que é exatamente y igual a zero. Quando eu olho no gráfico, nós temos dois momentos que ele toca no solo. Nós temos aqui, aqui, aqui está o solo, aqui está o solo. No tempo zero ele toca ao solo e num tempo maior do que zero ele toca novamente o solo. É esse tempo maior do que zero que a questão quer que a gente encontre. Então vamos calcular. Se a sugestão é fazer esse y igual a zero, nós vamos pegar aqui e esta equação e no lugar de y colocar zero. Vamos lá? A equação é y na letra A igual a 20t menos 5t quadrado. A sugestão é colocar y igual a zero, porque a altura é zero. E resolvo esta equação aqui. Essa equação pode ser resolvida de várias maneiras. A melhor de todas, que eu classifico como mais rápida, é aquela que você fatora assim, colocando t em evidência, sobrando aqui dentro 20 menos 5t. O que é que eu vejo com isso? Eu vejo o seguinte, eu estou analisando dois números que multiplicados dão zero. Quando é que isso vezes isso dá zero? É quando esse cara aqui é zero, e eu vi lá no gráfico, ou quando isso tudo aqui é zero. Ou seja, 20 menos 5t igual a zero. Resolvendo, 5t é igual a 20. Passa esse 5 dividindo e nós obtemos o tempo de 4 segundos. Então, após 4 segundos, a partícula volta a tocar o solo. Respondida a letra A. Letra B. O valor da distância d, que é o alcance do projétil, indicada no gráfico. Opa, mas a distância d é na vertical ou na horizontal? Na horizontal. Se é na horizontal, nós vamos usar a equação de x. Boa! Então, a equação de x aqui na letra B, letra B, é x igual a 20t. Mas quem é esse t? Quando a posição x passa a ser aquele valor d no gráfico, quer dizer que é o ponto onde ela toca ao solo. E o ponto que ela tocou o solo foi num tempo de 4 segundos que eu já achei. Então, basta fazer 20 vezes 4, dando uma distância de 80 metros. Esta é a resposta da letra B. Vamos agora para a letra C.
O instante em que o projétil atinge sua altura máxima, sabendo que o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Se o tempo de subida é igual ao tempo de queda, e a altura máxima, quando eu olho no gráfico, se apresenta exatamente no meio, aí o que é que você conclui? Olha lá. O tempo, se o tempo daqui para aqui é 4 e a subida tem o mesmo valor da descida, quanto é o tempo para chegar aqui? Metade de 4, óbvio. Então, se o tempo de subida é igual ao tempo de queda, e o tempo total é a soma desses dois, e esse tempo total é de 4 segundos, quanto é aqui e aqui se eles são iguais? 2 e 2. Se eu chamar isso aqui de t, ó, t mais t dá 2t. Passo o 2 dividindo, quer dizer que esse tempo é de 2 segundos. Nem precisava desse cálculo. Se o total é 4 e a subida é igual à descida, 4 sobre 2 é 2. 2 para subir, 2 para descer. Aqui eu só fiz uma abertura do cálculo para aqueles que gostam mais de ver as equações fluindo. Letra D. Quem é esta altura máxima? Se o tempo de subida é 2. Aí eu faço a altura na vertical. Vertical é eixo Y. Então eu pego a equação de Y igual a 20t menos 5t quadrado. E para achar esse y igual à altura máxima, basta no lugar de t colocar 2. Então fica 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Essa altura máxima vai ser 40 menos 20. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Então, a altura máxima é de 20 metros. Está aqui a resposta da letra D. Vamos agora para a alternativa E. A equação da trajetória de y em função de x. O que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu aqui que para resolver essa letra E, eu tenho que pegar a equação de x, que é 20t, isolar aqui o tempo, dando x sobre 20, e substituir na equação de y, que é esta aqui. Quando nós substituirmos, o t é x sobre 20 e o t quadrado fica x sobre 20 ao quadrado. Daí a minha equação, corta 20 com 20, ó, fica x menos 5, que multiplica x ao quadrado sobre 20 ao quadrado, que é 400. Esta já é a equação, mas nós podemos simplificar. E se nós simplificarmos, se dividir 5 por 5 vai dar 1. E se dividir 400 por 5 vai dar 80. Então aqui fica, deixa eu me encontrar, x ao quadrado sobre 80. Olha como parece com a equação de segundo grau. Menos 1 sobre 80 x quadrado mais x mais zero. Olha como parece a estrutura da função quadrática lá da matemática, ó. Ax quadrado mais bx mais c. Realmente esta equação aqui mostra que a composição desses dois movimentos aqui vai gerar uma parábola quando eu relaciono as posições de x com as posições de y. Esta é a parte dos conceitos básicos da cinemática escalar
Nível 10, porque você está associando a matemática para entender na realidade as posições do movimento. Com isso você pode fazer experimentos, pode fazer tudo. Tudo bem? Se não entendeu algum momento, não tem problema. Você pausa o vídeo, volta, anota detalhadamente, que aí não tem como não aprender. O método da física ideal é esse. É o método de sentar, revisar, anotar e aprofundar sempre. Vamos aqui para a última questão dessa aula de hoje. Vou resumir um pouco esse texto aqui, olha. Era 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, e aí segue. Ele fala todo um movimento de destruição de Hiroshima e chega neste ponto aqui que nos interessa. Olha. Supondo-se que a tripulação não realizasse a manobra evasiva e mantivesse voo em trajetória reta, ó, voo em trajetória reta e horizontal com velocidade constante. Velocidade constante deste avião para cá, ó. Velocidade constante é justamente a figura que a gente usou no início da aula. Levando-se em conta que a resistência do ar sobre o artefato nuclear que foi solto da bomba não possua sistema próprio de propulsão. A bomba não possui sistema próprio de propulsão, mas tem ar que atrapalha o movimento. Opa! Então, a situação que melhor descreve a trajetória da bomba desde o momento que foi lançada até o momento que toca o solo, que a explosão é. Então vamos lá. A gente viu lá no início, posso mostrar aqui para a gente relembrar, que se não existe interferência do ar, se esta velocidade aqui, ó, é sempre a mesma do avião, esta bomba sempre ficaria embaixo do avião. Mas, neste problema aqui, o ar interfere no movimento da bola, da bomba. E aí o ar vai freando, ao invés de ele manter essa velocidade aqui igual à velocidade do avião, ela perde um pouco de velocidade, ou seja, quem vai mais rápido vai mais longe. O avião passa da bomba e ela cai antes. A alternativa correta, letra C. Agora, caso o efeito do ar, aqui ó, caso o efeito do ar fosse desprezível, aí sim, a velocidade não mudaria e a velocidade do avião seria sempre igual à velocidade da bomba, ela estaria sempre abaixo do avião. A alternativa deixaria de ser letra C, que é aquele com resistência do ar, e passaria a ser a letra B de bola. Tudo bem, pessoal? O que é que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente viu que a trajetória pode ter equações lineares e quadráticas, dependentes ou não do tempo. E essa trajetória é afetada em relação a referenciais adotados, a resistência do ar, a alguns parâmetros externos. E aí aprendemos a aplicar a solução de sistemas de equação do primeiro grau, de equações de segundo grau. Vimos formas diferentes de resolver equações, dividindo, fazendo substituição. Então, repete esse vídeo, assiste quantas vezes for preciso, indica um amigo que está precisando e desejo a vocês um forte abraço e nos veremos na aula 10.